Oi, gente, tudo bem? Então, vamos retomar o que a gente já viu até agora para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, a gente já viu lá os conceitos de álgebra booleana, o que é álgebra booleana, quais são as variáveis que a gente utiliza, depois a gente aprendeu então como é construída uma tabela verdade, aí a gente aprendeu as portas lógicas básicas, né? A porta OR, AND e NOT, e daí a gente viu tanto como desenha elas como a expressão algébrica, né? A expressão booleana, que é como é que a gente faz, para construir dessas portas lógicas. Então, depois que a gente viu, a gente começou a montar circuitos com mais portas lógicas e a gente aprendeu então como a gente chega na expressão algébrica desse circuito e a gente também viu como avaliar a saída então dessas várias portas lógicas juntas. Tanto matematicamente, ou seja, a gente tem ali a expressão e a gente só vai substituindo os valores, quanto também com o auxílio de tabelas verdade, certo? O que a gente vai ver a seguir? Bom, primeiro, então, a gente vai ver agora através de... Porque assim, antes eu dava o circuito para vocês e pedia então qual era a expressão. Agora eu vou dar a expressão e vocês vão ter que saber montar o circuito. Então, esse vai ser o primeiro tópico da aula de hoje, tá? E depois a gente vai fazer o quê? Eu vou apresentar mais duas portas lógicas, tá? Que daí já não são mais as básicas, são duas portas lógicas que são feitas da combinação dessas portas básicas aqui, certo? E em seguida, a gente vai ver então alguns teoremas, tá? Que são utilizados então para simplificação de circuitos lógicos. Bom, o primeiro tópico então é a implementação de circuitos através de expressões. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa expressão, x é igual a ou B ou C, tá? Então, se a gente olhar para essa expressão, a gente sabe que ela é uma porta-OR de 3 entradas, né? As minhas entradas, então, são A, B e C. Então, vamos desenhar isso. A porta-OR, então, com a entrada A, B e C. E aqui temos X, que vai ser A mais B mais C, certo? Tranquilo, né? A gente já conhece. Bom, mas e agora se a gente olhar para cá? Ó? A gente tem essa expressão. O que a gente sabe? A gente não sabe também que isso é uma porta OR de 3 entradas, porém as entradas vai ser uma AB, outra AC e outra ABC, tá? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é desenhar a porta OR, tá? A mesma porta OR aqui com as mesmas entradas, porém, no caso vai mudar só as entradas aqui. Bom, mas vamos lá, vamos desenhar essa porta OR. Então, aqui temos o x que vai ser a expressão. Beleza, eu posso desenhar desse jeito, só que agora a gente tem que continuar o desenho. Por quê? Agora, então, a gente já sabe que no final vai ser uma porta OR com essas 3 entradas. Porém, agora a gente tem que desenhar as entradas. Ou seja, bom, essa primeira expressão aqui, a gente sabe que é uma porta AND, né? Então, a gente vai ter aqui uma porta AND de 2 entradas, que são A e B. Aqui eu vou ter também uma porta AND de 2 entradas, porém, a minha entrada C vai ser negada. Então, primeiro eu tenho que ter uma porta NOT no C. E aqui eu tenho uma porta AND de 3 entradas, né? Que daí é A, B negado e C, tá? Então essa é uma das maneiras, tá? A gente primeiro desenha assim um circuito geral e daí agora a gente vai desenhando cada uma dessas entradas, que é o que eu vou fazer agora. Então temos 3 portas AND. E eu vou desenhar aqui então minha entrada A, minha entrada B, minha entrada C. Nessa primeira aqui, ó, a gente vai ligar A e B. Então, vou ligar o A aqui e o B aqui. Beleza, essa primeira parte tá ok. Agora aqui, A e C negado nessa aqui. Então, eu vou pegar o A aqui, vou ligar aqui e a minha porta C eu vou passar por uma negação. Então, eu vou colocar aqui uma porta NOT, né? E levar pra cá. Beleza, tem o AC negado. E aqui embaixo, então, eu vou ligar A. Deixa eu ver, vou puxar por aqui. Aí vamos ligar o B negado. Então, posso até... posso puxar aqui, ó. Colocar uma negação aqui.
e a outra é C, que podemos pegar daqui, ó. Tá? Então, vamos ver o que a gente tem aqui agora, ó. Até vou pegar outra cor de caneta, então. Bom, ó. Aqui, então, ó, temos A e aqui, ó, temos B. Então, a nossa saída aqui, ó, vai ser A e B. Vamos analisar agora aqui. Temos, ó, A e aqui temos o C e o NOT. Então, aqui a gente tem C negado. Como essa é uma porta AND, que a gente tem A, AND, C negado. E aqui embaixo, então, ó, bom, aqui a gente tem A, aqui a gente tem B negado e aqui a gente tem C, tá? Como é uma porta AND, então a gente tem A, AND, B negado, AND, C, tá? Ó, então agora a gente tem essas três entradas, já é o circuito dessas três entradas. É só a gente, né, desenhar isso aqui agora, que é a nossa porta OR de três entradas. Então aqui a gente tem a nossa porta OR. Certo? O que vai ser essa porta OR então, né? O nosso X aqui vai ser, ó, AB mais AC negado mais A AND B AND C. Pronto. Tá construído o nosso circuito, tá? Então vocês veem, a gente pode fazer dessa maneira, né? Primeiro escrever aqui, né, o circuito geral sobre as expressões gerais e depois desmembrando. Vai ter maneiras mais fáceis, depois que vocês vão ver, da gente construir o circuito, tá? A gente pode simplificar a expressão primeiro, mas essa é uma das maneiras, tá? Então, por enquanto, quando der para vocês só uma expressão e pedir para vocês desenharem o circuito, vocês façam então dessa maneira, certo? Vamos fazer outro exemplo, então, né, só pra gente entender direitinho como faz. Bom, então agora que eu tenho uma expressão, ó. Então eu tenho aqui uma porta AND, né, mas dentro da AND, né, no caso as entradas da AND seriam duas OR. Mas vamos desenhar primeiro de maneira geral, tá? Ou seja, a gente vai desenhar uma porta AND de duas entradas, tá? Então, vou desenhar uma porta AND aqui. Aí, uma das entradas vai ser A mais C. E a outra entrada vai ser B negado mais D, tá? Então, esse é o primeiro passo, tá? A gente desenhar aqui a nossa porta AND de duas entradas. E aqui, então, a gente tem a nossa saída Z, ok? Agora, então, a gente tem que desenhar essas duas entradas, o circuito equivalente dessas duas entradas. Que nada mais é, cada uma delas que uma porta OR de duas entradas. E aqui, primeiro, só a variável B, ela é negada, certo? Então, a gente tem aqui duas portas OR que eu vou desenhar agora. Então, vamos ter uma porta OR aqui e outra porta OR aqui, tá? Então aqui a gente tem, vamos colocar A, B, C e D. Na primeira então vai ser A e C. E aqui a gente tem, ó, então B negado. Vou passar o B por aqui. Aí vamos colocar a negação dele. E D. Certo? Então vamos só avaliar o circuito que a gente construiu até agora, tá? Então, ó. Aqui a gente tem uma porta OR. Qual é a entrada da OR? A. E aqui, ó, C. Então aqui temos o A ou C. E essa porta OR aqui de baixo, então, ó, aqui a gente tem o B negado ou D. Tá? Então, ó, agora a gente tem as entradas aqui, ó. Então agora falta o quê? Só a nossa porta AND, tá? Então aqui eu vou colocar a porta AND. E aqui temos Z. E o que é Z? Nada mais é que a AND dessas duas expressões, né? Então, o meu Z vai ser A ou C e B ou D. Certo? Então, vejam, a expressão que a gente tem aqui é a mesma expressão que a gente tem aqui, tá? Então, é assim que a gente faz para, né, a partir da expressão, a gente conseguir montar o circuito, então, equivalente, né, para a gente ter tanto algebricamente, né, a expressão booleana, quanto também o circuito, né, com as portas lógicas. Bom, pessoal, vendo agora, né, passando, lembra que eu falei para vocês que a gente ia ver outras portas lógicas, né, que não são as básicas, são portas com a combinação das portas básicas, certo? A primeira delas é a porta NOR, ou não ou, tá? A simbologia dela é isso aqui, ela tá essa, ela pode ter duas ou mais entradas, tá? Duas ou infinitas entradas, certo? E essa é a expressão dela, tá? Então, x é igual a ou b negados, tá?
E essa porta lógica, né, a porta NOR, nada mais é que uma porta OR com negação depois, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse achar, né, o circuito dessa porta, bom, aqui a gente tem uma porta OR de 2 entradas, né? Então, a expressão aqui, ó, ia ser A mais B. Como eu vou estar negando tudo isso, então o meu X aqui ó, vai ser A mais B negado, certo? Então, essa porta lógica aqui é NOR, nada mais é que uma porta OR negada, tá? Até se a gente for fazer a tabela verdade aqui, ó, eu coloquei então aqui, ó, as entradas A e B, e aqui primeiro a gente vai fazer a porta OR e depois a gente vai fazer a porta NOR, então, tá? Então, a expressão aqui, ó, A mais B da porta OR, né? Bom, a gente sabe que a porta OR, né, se uma das entradas for 1, a nossa saída vai ser 1. O único caso, então, que a nossa saída é 0 é quando as nossas entradas, né, são todas 0. Então, o primeiro caso aqui vai ser 0 e agora, né, tudo vai ser 1. Certo? Já a porta NOR, então, que é o A mais B negado, né, a gente vai sempre negar aqui a porta OR. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1. E as outras todas vão ser 0, certo? Ou seja, né, porta NOR nada mais é que uma porta OR negada. A gente pode fazer a operação OR e depois negar ela, certo? Essa então é a porta NOR. Bem fácil, né? É só colocar aqui a negação, né, na saída da porta OR, beleza? Então a próxima porta que a gente vai ver agora é a porta NAND, tá? Que você já deve imaginar se essa é a NOR, como deve ser a NAND. Bom, gente, agora a gente tem a porta NAND, então, tá? A porta NAND seria um não E, tá? E a simbologia dela é essa aqui, né? Uma porta AND com a negação no final. Essa é a expressão algébrica dela, então, né? As duas variáveis, então, uma AND com a negação. Essa porta é a mesma coisa, né, que essa aqui, tá? Que é esse circuito aqui abaixo. Se a gente for esse circuito, bom, primeiro aqui a gente tem uma porta AND, tá? Então, aqui a gente teria A e B. E A e B vai ser negado, né? Então, a nossa saída aqui vai ser A AND B negado, certo? Então, essa porta é a mesma que essa, mas eu não preciso desenhar dessa forma, né? Eu já posso usar diretamente uma porta NAND, eu não preciso fazer a porta AND e depois fazer a negação. Só pra gente ver, então, como é a saída dela, então, aqui, ó, vamos ver aqui na tabela verdade. Primeiro eu vou fazer aqui uma porta AND, vocês sabem, né, que a saída da porta AND só vai ser 1 quando todas as nossas entradas também forem 1. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Já agora, né, essa é a porta AND. Vamos ver a nossa porta NAND. Bom, a gente vai negar essa aqui, tá? Então, sempre onde for 0 aqui, a gente vai ter 1. Tá? Então, na porta NAND, né, a nossa saída só vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Vocês vejam que é um pouquinho diferente, né? Porque antes aqui a nossa saída só ia ser 1 quando todas as entradas fossem 0. Na porta NAND, a nossa saída só vai ser 0 quando todas as entradas forem 1. Certo? Ela também, né, pode ter 2 ou mais entradas, 2 ou infinitas entradas. E a gente utiliza essas portas para simplificar o circuito, tá? Que a gente não precisa desenhar uma porta, né, com a negação, né? A gente pode desenhar assim diretamente. Elas são bem usadas, tá? Tanto a porta NOR quanto a NAND, tá? Então a gente vai utilizá-las bastante a partir de agora. Eu vou fazer um exemplo agora, tá? Eu vou colocar uma expressão aqui no quadro e a gente tem que desenhar essa expressão utilizando apenas portas NOR ou NAND, certo? Vamos ver se a gente consegue, então. Bom, a expressão que eu coloquei aqui é essa aqui, tá? E eu quero que a gente faça ela, né, só utilizando as portas NOR e NAND, certo? Como a gente faz? Bom, vamos olhar para a expressão, né? Vamos olhar para essa expressão e olhar para essa e ver se a gente identifica alguma coisa. Se vocês olharem, essa expressão aqui, ó, nada mais é que essa, né? Então, essa aqui, né, a gente pode representar essa parte do circuito como a porta NAND, né? Certo? Então, vamos fazer isso, tá? Vamos desenhar aqui, então, a nossa porta NAND. Ok, e agora? Bom, se a gente olhar para o resto da expressão, a gente tem C mais D e tudo negado, né? E temos também essa partezinha aqui. Então, se vocês olharem para todo o resto, isso não seria uma porta NOR, ó, porque a gente tem a soma das entradas e tudo, né, negado, tá? Então, o resto seria uma porta NOR. Essa aqui seria uma das entradas da porta NOR, e o C seria outra e o D seria outra, tá? Então, vamos continuar, né, desenhando aqui esse resto do circuito, tá? Então, ó, eu vou ter aqui, então, uma porta
NOR de 3 entradas, né? Uma delas vai ser aqui essa nossa porta NAND, as outras então vão ser a variável C e a variável D, né? Ó, vamos fazer a expressão disso para a gente ver se a gente acertou o nosso circuito, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, na saída dessa porta AND, né? A gente tem NAND A, AND B, negado. E aqui, então, ó, a gente vai ter A, AND B negado, mais C, mais D, como uma porta NOR, tudo negado, tá? Então, ó, essa expressão aqui é igual a expressão lá de cima. Então, beleza, a gente conseguiu desenhar nosso circuito, né? Só utilizando portas NORs ou NAND, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai ver alguns teoremas booleanos, tá? Que eles são utilizados para a gente simplificar, tá? A gente vai ter uma equação grande, tá? E a gente pode ir simplificando até para a gente não precisar construir um circuito enorme, né? Às vezes, como vocês vão ver no decorrer das aulas, a gente tem uma expressão gigante, mas no fim seria a mesma coisa que a gente ter uma variável só, tá? Então, esses teoremas aqui a gente vai conseguir fazer isso, tá? Simplificar equações, certo? Nesses teoremas, x, tá, pode ser qualquer variável que tenha valor ou 0 ou 1, tá? Eu vou ir agora, né, mostrando mais detalhadamente cada um, tá? Se vocês verem aqui, os 4 primeiros, eles são utilizando porta AND, tá? Então, vamos lá. Eu vou desenhar uma porta AND aqui. Bom, vamos ver então, né, o primeiro. Ó, o primeiro teorema, ele diz que se tu tiver uma AND de um x dentro de uma variável qualquer com 0, a tua saída vai ser 0. Então, se eu tiver x aqui e 0 aqui, a minha saída vai ser 0. Por quê? Bom, a gente tem uma porta AND, né? A gente sabe que numa porta AND a nossa saída só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Logo, se eu tiver uma AND com alguma coisa que é 0, a gente sabe que a saída vai ser 0, tá? Então, esse é o que diz o nosso primeiro teorema booleano. Bom, vamos dar segmento então. Vamos ver o segundo teorema, então. Ele está dizendo que qualquer variável, se tiver uma AND com 1, a saída vai ser então essa variável. Então, se aqui a gente tem x e aqui a gente tem 1, aqui vai ser x. Por quê? Bom, pensem comigo, né? Se x valer 0, a gente vai ter 0 na saída. Se x valer 1, a gente vai ter 1 na saída, tá? Então, a gente sabe que sempre que a gente tiver AND com 1, a nossa saída vai ser, né, aquela coisa que está ali, aquela expressão que está fazendo o AND com 1, certo? Vamos agora, então, para o terceiro, né? O terceiro diz que se a gente tiver aqui duas variáveis, uma variável, né, na verdade, uma AND da mesma variável, a saída vai ser a própria variável. Por quê? Vocês imaginam se for 0, né? A gente vai ter 0 AND 0, vai ser 0, né? Se a gente tiver aqui, ó, 0 AND 0, vai ser 0. Já se a gente tiver 1 AND 1, vai ser 1, tá? Que é x AND x é igual a x, certo? Então, né, é por isso, tá? Essa, então, é a nossa aqui terceira expressão booleana, nosso terceiro teorema booleano, na verdade. E o quarto, então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, ó, ele está dizendo, né, que x AND x negado é igual a 0. Bom, por quê? Porque sempre, por exemplo, se x valer 0, né, que a gente vai ter 0 e que a gente vai ter 0 negado. Se como a gente tem 0 negado aqui, ó, que a gente vai ter 1, tá? Como a gente tem esse 0, vai ser 0, e se x valer 1, né, aqui no caso, x vale 0. Se x valer 1, a gente vai ter 1 AND 1 negado. Esse 1 negado aqui, né, vai virar 0, como a gente tem um AND com 0 aqui, então, né, vai ser 0. Que no caso seria que se x valesse 1, tá? Então, esses são os primeiros 4 teoremas booleanos, tá? Que vocês vão ver, né, que eu vou dar uma expressão para vocês. Se vocês verem qualquer uma dessas coisas ocorrendo, vocês podem colocar direto a resposta daí, tá? Bom, esses primeiros, então, foram com a porta AND. Agora, esses outros aqui, os outros 4, são com a porta OR. Bom, eu desenhei uma porta OR aqui, né? Então, o primeiro é o 5 ali, ó. X mais 0 vai valer x, que é x e 0 vai valer x. Por quê? Bom, aqui a gente tem uma porta OR, né? E a gente só vai ter 0 na saída da porta OR se todas as entradas forem 0 também, tá? Então, no caso aqui, ó, por exemplo, x for 1, a gente vai ter 1 mais 0 vai ser igual o quê? A 1, logo ao x.
Já se x for zero, a gente vai ter 0 mais 0, que vai ser igual a 0, tá? Então, por isso que essa expressão é verdadeira, tá? Se a gente tiver uma porta OR de alguma variável com 0, né, a saída, então, vai ser a própria variável, tá? Beleza, vamos, então, né, para o 6. O que o 6 está falando? Aqui, né, em vez de 0, é 1, tá? Então, vai ser x mais 1 é igual a 1. Por quê? Bom, a gente sabe que essa é uma porta OR. E a porta OR, né, para a saída ser 0, só se todas as entradas forem 0. Como é que a gente já tem uma entrada que é 1, a saída vai ser 1, independentemente do valor de x, né? Ó, se x for 0, a gente vai ter 0 mais 1, que vai ser igual a 1. E se x for 1, a gente também vai ter 1 mais 1, né, que vai ser igual a 1, tá? Então, por isso, né, que se a gente tiver qualquer expressão, né, numa porta OR com 1, a saída vai ser 1. Já o 7 ali, ó, esse aqui a gente tem x e x, a saída vai ser x, por quê? Bom, se a gente tiver 0, as duas entradas vão ser 0, então a saída vai ser 0. Se a gente tiver 1, as duas entradas vão ser 1, então a saída vai ser 1, tá? Então, se vocês tiverem, ó, aqui 0 e 1 mais 1 vai ser 1. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, A mais A, né? Eu poderia simplificar isso aqui e escrever direto A, né? Porque eu sei que o resultado dessa expressão já vai ser A. Certo? Então, essa aqui é a nossa teorema 7. E o teorema 8, então, é x e x negado. Então, se a gente tiver x mais x negado, a gente vai ter 1. Por quê? Bom, ó, se x for igual a 0, né? A gente vai ser 0 mais 0 negado. Esse 0 negado aqui vai virar 1, tá? Então, a gente vai ter 1, beleza. Se x for 1, a gente vai ter 1 mais 1 negado, certo? Então, 1 negado aqui vai ser 0, porém, como a gente já tem esse 1 aqui, né, nossa saída vai ser 1, tá? Então, sempre que a gente tiver, por exemplo, aqui, ó, se a gente tiver b mais b negado, né, eu não precisaria representar isso, né, eu não precisaria ir lá e desenhar essa porta OR, né, e aqui colocar b e aqui colocar b negado. Eu poderia simplesmente ter ali, né, a minha entrada b, opa, desculpa, 1, né, porque isso aqui, ó, vai ser... Ó, B mais B negado, que vai valer 1, tá? Então, eu nem precisaria ter nada, eu só poderia ter, né, direto ali a minha entrada 1, tá? Isso tudo aqui, só a gente simplificaria por isso aqui, certo? Que é aqui o nosso oitavo teorema. E outra coisa, gente, assim, ó, isso vale tanto para uma variável individual, tipo A, B ou C, quanto para uma variável com mais de uma letra. Por exemplo, assim, ó, eu posso, que nem aqui, ó, eu poderia ter assim, ó, AB mais AB negado, tá? Então, ó, no caso aqui, a minha expressão, o meu x não é só mais B, agora o meu x é AB, tá? Mas isso também, ó, isso também vai valer 1, tá? Como eu sei. A gente pode fazer isso aqui para provar, ó. Vamos lá. Vamos fazer uma tabela verdade, então, disso, ó. Pra gente provar esse teorema, né, o teorema 8, e ver que isso vale, né, tanto para uma expressão, né, quanto várias variáveis junto aí, então. Bom, estou dizendo que x mais x negado é igual a 1. E a gente vai provar primeiro x sendo igual a b, tá? Então, aqui eu vou ter uma tabela verdade de b, que b pode valer só 0 ou 1, certo? Bom, b negado aqui vai ser o contrário, que vai ser 1, que vai ser 0, e aqui eu vou ter b mais b negado, tá? Bom, aqui temos o 1 e aqui temos 1. Ok, então a gente provou, né, do lado. Agora eu vou dizer que o meu x vai valer AB, tá? Então, eu vou saber, né, que... vamos lá, vamos colocar uma coluna aqui com A, outra com B. Aí aqui temos 0, 0, 0 e 1, 1 e 0, e 1 e 1, tá? Primeiro eu vou colocar A and B aqui, porque o que é essa expressão, né? Colocando A e B no lugar de x, né? A gente vai ter AB mais AB negado é igual a 1, tá? Então, AB aqui, como é uma porta AND, né? A saída só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1.
Agora a gente vai ter, então, AB negado, ou seja, a gente vai negar essa coluna aqui, né? Então, aqui vai ser 1 e 0. E, finalmente, né, o nosso x, que vai ser AB mais AB negado, ó, como todos os... Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 1, então vai ser 1 e 1. Tá? Então, a gente provou, né, que essa expressão está certa, que vale tanto para uma única variável, né, quanto duas ou mais, depende da expressão que tu tiver, tá? Mas tem que ser x e x, né? Se x for AB, se x for ABC, se x for A, B negado C, né? Tanto faz, tá? Isso vai sempre ser válido, sempre ser verdade. Então, né, aqui do 1 ao 8 a gente tinha apenas uma variável, que era o x, tá? Agora aqui a gente tem mais de uma variável, tá? Essas primeiras aqui, a 9 e a 10, elas são leis comutativas. O que é isso? Nada mais diz que o quê? Tanto na porta OR quanto na end não interessa a ordem. Por quê? Por exemplo, aqui, vamos pensar, né, no 9, está dizendo que x mais y é igual a y mais x, tá? Então, se eu tiver aqui uma porta OR, tanto faz, né, se o x estiver aqui, o y aqui, daí, digamos, eu vou ter x mais y, quanto se aqui tiver o y e aqui tiver o x, tá? Daí eu vou ter y mais x, tá? Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, não interessa a ordem. E a mesma coisa, então, aqui no 10, tá? Só que no 10 é de uma porta end. Então, se eu tiver aqui, só vou escrever aqui, então, né? X vezes y é igual a y vezes x. Se eu tiver, né, aqui, ó, x e y, e aí que eu vou ter x, y. E aqui, né, se eu tiver y e x, e aqui eu tiver yx, tá? É a mesma coisa, certo, gente? Não interessa a ordem quando a gente tiver uma porta OR e também não interessa a ordem quando a gente tiver uma porta END, tá? É isso aqui que essas propriedades 9 e 10 estão falando, tá? Que nem se você pensar em matemática, né? Se eu fizer 3 vezes 2, é a mesma coisa que eu fizer 2 vezes 3, tá? Não vai importar essa ordem, né? O resultado vai ser o mesmo, certo? Então, é isso que essas letras aqui, né? A 9 e a 10 falam. Bom, já os teoremas 11 e 12, elas são leis associativas. Então, o que quer dizer? Isso aqui também não interessa, tá? Por exemplo, assim, ó, se eu tenho aqui, ó, x mais y mais z, tá? Tanto faz aqui, ó, se eu quiser colocar em evidência, né, fazer primeiro a operação y mais z e depois fazer o OR com x, vai ser o mesmo resultado que eu quiser fazer primeiro x mais y e depois o OR com o z, e também vai ser a mesma coisa se eu fizer os três diretos, tá? Ou seja, por exemplo, eu poderia ter aqui, né, uma porta OR com Y e Z, tá? E isso aqui será a entrada de outra porta OR aqui com X, tá? Então, aqui a gente teria X mais Y mais Z, tá? Que vai ser a mesma coisa também. Eu posso ter outra porta OR aqui, ó, com X e Y. E aqui com Z, então aqui eu teria x mais y mais z, que é a mesma coisa, né, que eu tiver aqui uma porta OR com 3 entradas, que vai ser x, y e z, tá? Então, tanto faz o que eu fizer primeiro, tá? O resultado vai ser o mesmo, não tem problema. Eu posso juntar esses dois, posso juntar esses dois, posso juntar o x com o z, eu posso fazer as três juntas, tá? Tanto faz, não interessa a ordem, vai dar o mesmo resultado. Assim como aqui o teorema 12, só que daí para portas END, tá? Certo? Então, o 12, né, daí vale para a porta END. Então, por exemplo, eu posso ter uma END aqui, ó, de y e z, e daí isso ser entrada para outra porta, né? Então, aqui eu teria y, z e x, ou eu poderia ter também, né, aqui x e y, e ter outra porta END aqui para o z, então seria x, y, x, z, ou então aqui eu já estou utilizando, né, essa minha propriedade 10 aqui, tá? Ou também, né, poderia ter uma porta END aqui com as três, tá? X, y e z, certo? Tanto faz, né? Se eu quiser, eu posso fazer essa operação primeiro, depois fazer aqui, ou fazer essa, depois fazer aqui, ou fazer as três juntas, tanto faz, tá? O resultado vai ser o mesmo, tá? Então, isso, né, a 11 e a 12 aqui são as leis associativas para as portas OR e END. Se vocês pensarem, né, essas propriedades que a gente está vendo agora são todas como matemática, né? Certo?
tanto de soma quanto de multiplicação. Assim como a propriedade 13 também. Aqui a partir da 14 que a gente vai ver que daí a gente já não tem essas propriedades na matemática, tá? Mas aqui, da 9 aqui para cá, tá? Da 9 até a 13, a gente vai ver que a gente tem isso também na matemática, na álgebra, tá? Bom, gente, a propriedade 13 nada mais é que a gente tem que o x em evidência e a gente vai multiplicar ele pelos valores dentro do parêntese, tá? Então, a gente vai pegar o x e multiplicar pelo y e depois pegar ele e multiplicar pelo z. Então, a gente vai ter xy mais xz, tá? Que a gente também, né, faz isso em matemática, certo? Quando a gente usaria essa propriedade? Por exemplo, pensem que a gente tem, assim, a b negado c mais a negado bc, tá? Se vocês olharem essa expressão aqui, ó, vocês veem que aqui a gente tem C e aqui a gente tem C também. Então, a gente poderia pegar o C, colocar em evidência e fazer ele, então, por aqui, AB mais A negado B, tá? Então, ó, acabei de usar essa propriedade, né, para eu simplificar essa expressão que eu tinha aqui em cima, né, e chegar nessa expressão aqui de baixo, certo? Vamos seguindo então, tá? Então, aqui a gente viu a 13.A, vamos ver a 13.B. Bom, gente, aqui na 13.B também, né? A gente também tem isso em matemática, né? Que se a gente tem aqui, a gente vai pegar o W, né? E multiplicar pelos 2 aqui do outro parênteses e depois pegar o X e multiplicar também, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, WY mais WZ mais XY, ó, porque é meu mais XZ, tá? Então, nada mais é aqui que essa propriedade, que essas são propriedades, então, teoremas, né, distributivos, né, que vocês já também aprenderam, né, lá a propriedade distributiva na álgebra, certo? Vamos fazer um exemplo, então, desse aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, aqui, então, ó, se a gente tem essa expressão, ó, vocês podem ver que aqui, ó, tem o C e o D e aqui também, né? Então, eu poderia colocar C mais D em evidência e o outro, então, seria o A, mais B, tá? Então, a gente poderia simplificar toda essa expressão aqui de cima, né, por essa aqui, tá? E só lembrando que essas duas regrinhas, elas não valem só para uma variável. Por exemplo, eu poderia ter assim, ó, ABC mais ABC negado D, tá? Se vocês verem aqui, ó, a gente tem AB aqui e AB aqui também. Então, a gente pode colocar o AB em evidência, tá? Então, a gente vai ter C mais C negado D, tá? Então, lembrem, né, que nem eu falei antes, né, aqui no caso o meu x, né, por exemplo, essa aqui que eu fiz agora seria essa propriedade 13A, né, então digamos que o meu x aqui, ele não é só mais A, ele é AB aqui nesse exemplo, tá? Então, essa é a propriedade, né, a lei distributiva, tá, 13A e 13B. Bom, gente, a propriedade 14, né, da 14 a 15 a gente não tem na álgebra, tá? Então, a gente vai comprovar ela aqui através da tabela verdade. Eu já coloquei a expressão aqui em cima e já coloquei aqui o x e o y, tá? Então, o que eu primeiro vou fazer é esse x e y aqui, né? Essa porta end. Então, aqui eu vou ter uma end de x e y. Como aqui a gente tem uma end, né? A gente só vai ter 1 quando as duas entradas forem 1. Então, aqui vai ser 0, 0, 0 e 1, tá? E aqui eu vou ter o meu x mais xy, então. Então, que nada mais é essa coluna mais essa aqui, né? Fazer um ou. Então, ó, aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 1, tá? Se a gente olhar agora, olha, vocês estão vendo que essa coluna aqui é igual a essa, ó. Bom, então, ó, x mais xy é igual a x, né? Porque essa coluna aqui deu exatamente igual ao x, certo? Outra maneira também de vocês verem isso é através, né, da gente aplicar as nossas propriedades. Como assim? Bom, a primeira propriedade que eu posso aplicar aqui é a propriedade número 13A, tá? Então, deixa eu pegar só uma caneta. Vamos pensar aqui na propriedade 13A, tá? Ó, a 13A é essa aqui, ó, que diz que x, y mais z vai ser igual a xy mais xz, tá? Na verdade, para eu aplicar essa propriedade, eu vou ter que lembrar da propriedade 2, tá? Por quê? Deixa eu colocar aqui, ó. A propriedade 2, né, tá me dizendo que x vezes 1 é igual a x. Então, essa é uma expressão aqui, ó, onde tem o x, eu vou fazer x vezes 1, tá? Então, ó, vou fazer... Deixa eu pegar outra cor de caneta para ver se fica mais claro. Então, eu tenho aqui, ó, x mais xy é igual a x. Aqui no x, ó, eu vou aplicar a propriedade 2. Então, eu vou ter x vezes 1 mais xy é igual a x, tá? Então, ó, aqui apliquei a propriedade 2
E vou pegar e agora aplicar essa propriedade 13A. Por quê, ó? Vocês estão vendo que a gente tem x aqui e x aqui, então a gente pode colocar o x em evidência. Então aqui eu vou ter x, que vai ser 1 mais y, vai ser igual a x. Beleza, tá? Chegamos aqui. Será que a gente consegue aplicar alguma propriedade aqui? Então, ó, se a gente for olhar aqui, ó, aqui dentro do parênteses, ó, vocês estão vendo aqui na propriedade 6, ó, que x mais 1 é igual a 1, ou seja, qualquer coisa, né, que for fazer um OR com 1 vai ser 1, tá? Então, ó, pela propriedade 6 aqui, ó, que x mais 1 é igual a 1, é exatamente isso que eu posso aplicar nessa parte aqui, tá? Então, aqui eu vou ter x 1 é igual a x, e daí a gente pode aplicar de novo a propriedade de x, né, que qualquer coisa com end com 1 vai ser a própria variável. Então, aqui a gente vai ter que x é igual a x, certo? Então, ó, a gente pegou essa expressão, também foi simplificando e descobriu que sim, ela é verdadeira, tanto aqui por simplificação, quanto pela tabela verdade dela, tá? Que essa aqui, então, é a expressão 14. Certo? Vamos agora, então, né, para a expressão 15, ali, que a gente tem duas, que eu também vou mostrar para vocês a tabela verdade. Bom, então eu copiei, né, a expressão aqui em cima e montei aqui a tabela verdade. Eu vou comprovar para vocês que essa expressão é verdadeira, tá? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser o o x negado, tá? Que a gente aprendeu lá, né, que a gente vai colocando cada parcelazinha, né, da nossa expressão até a gente chegar na tabela verdade da expressão final. Então aqui eu vou colocar, aqui no caso é só o x que é negado, tá? Então aqui eu vou colocar o x negado, que eu vou só pegar essa coluna e negar. Então aqui eu tenho 0, eu vou colocar 1, onde eu tenho 1 eu vou colocar 0. Beleza. Agora eu vou fazer essa porta end aqui, tá? Então o end do x negado com y, que para isso é só analisar essas duas colunas aqui, ó. Então, ó, só quando eu tiver as duas variáveis 1 que a minha saída vai ser 1, que no caso é só aqui na nossa segunda linha, tá? O resto vai ser tudo 0. Beleza. Então agora, ó, eu já tenho essa expressão, eu vou fazer a expressão total, né? Que é x mais x negado y. Então eu vou pegar essa aqui, essa coluna e fazer uma OR com essa primeira. Então, sempre que tiver uma variável 1, a nossa saída vai ser 1. Então, ó, 0, 1, 1 e 1. Ok. Então, a gente já tem, né, essa expressão aqui, ó. Vamos fazer essa aqui agora para a gente ver se vai dar a mesma coisa, ó, x mais y. Que são essas duas aqui, né, fazer uma OR dessas duas. Na quarta OR, a gente sabe que a saída só vai ser 0 quando as duas entradas forem 0, que é só o primeiro caso aqui, ó. O resto vai ser tudo 1. Tá? Então, ó, a gente montou a tabela verdade e viu que essa expressão é verdadeira, tá? Então, se a gente tiver aqui x mais x negado y, vai ser a mesma coisa que a gente ter só x mais y, tá? Essa expressão aqui a gente não tem na matemática normal, tá, pessoal? Então, o que eu recomendo, tá? Que vocês tenham esses teoremas sempre numa listinha e vocês fiquem olhando quando a gente for simplificar as expressões. Porque no início, até vocês se acostumarem, né? Vocês têm que ficar olhando e vendo, olha a expressão, olha as propriedades, ver qual se encaixa. Se vocês também tiverem alguma dúvida, por exemplo, professora, eu acho que isso não é verdade, eu acho que essa propriedade não funciona. O que vocês podem fazer? Peguem e montem a tabela verdade, tá? Montem a tabela verdade, né? Analisem todos os casos e vejam, né, se é realmente aquilo. Se a tabela verdade bater, que nem a nossa, quer dizer que sim, a expressão é verdadeira, tá? Vamos só então ver aqui, né, o 15.b. Bom, pessoal, já a propriedade 15, então a 15b, ela diz que x negado ou x e y vai ser igual a x negado ou y, tá? Eu escrevi a expressão aqui e eu já deixei essa parte da tabela verdade, que é a comum, tá? Então a gente só vai desenvolver o resto agora. Ó, então, o x negado a gente já tem aqui, eu vou fazer aqui agora um end de x e y, tá? Que são essas duas entradas aqui, essas duas colunas. Com a porta end, a gente sabe que a resposta só vai ser 1 quando as duas entradas forem 1, ou seja, só aqui na última linha, né? As outras são todas 0. Tá? Agora vamos então, né, fazer toda a expressão, que vai ser x negado mais xy, que eu tenho que fazer uma porta-OR dessas duas colunas. Se uma das entradas for 1, a gente sabe que a saída vai ser 1, né? Então, ó, 1, 1, 0 e 1. Então, 1, 1, 0 e 1. E agora vamos fazer aqui essa expressão aqui, né? Que vai ser x negado mais y. Então, eu vou fazer uma porta-OR dessas duas colunas aqui, ó. Então, só vai ser 0 se a entrada, né, todas as entradas forem 0. Que é só essa situação aqui, né? As outras são todas 1. Então, vai ser 1, 1, 0 e 1. Então, ó, a gente viu que bateu, né? Fechou essa expressão aqui. Aqui, nossa propriedade 15b, tá? Então, é isso. Se vocês acham que talvez não tenham entendido bem alguma propriedade, peguem a propriedade e façam uma tabela verdade dela para comprovar, tá? Eu vou fazer um
exemplo agora e depois vou deixar exercícios então para vocês irem desenvolvendo, porque isso aqui vocês só vão, né, pegar o jeito conforme vocês forem fazendo exercícios, exercitando e vendo, né, e simplificando e usando bastante propriedades, não tem outro jeito. Bom, pessoal, eu tenho essa expressão aqui e eu quero simplificar ela, tá? Então vamos lá. Olhando para cá, né, vocês veem alguma propriedade que a gente conseguiria utilizar? Então, ó, se vocês olharem a propriedade 13b aqui, ó, w mais x, né, e y mais z, tá? Então, a gente vai aplicar aquela propriedade 13b, tá? Que é a da multiplicação, né? Então, eu vou pegar o a e multiplicar aqui, e pegar o b e também multiplicar, né, pelos dois componentes aqui do outro, tá? Que eu vou estar utilizando, então, aqui, ó, a propriedade 13b, tá? Então, ó, vai ser a negado, uma end com um a, mais a negado, uma end com o b, tá? Agora passamos para cá, ó. Mais b end a, mais b end b, tá? Beleza, aplicamos a primeira propriedade e chegamos nessa expressão, tá? Então, o nosso z aqui vai ser igual a isso aqui. A gente utilizou a propriedade 13b. Beleza, e agora? Vocês veem mais alguma propriedade que a gente pode utilizar? Então, ó, vamos ver. Aqui a gente tem a negado end a, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, é a propriedade 4, ó. X end x negado vai ser igual a 0, tá? Então, aqui, ó, nessa parte da expressão aqui, ó, eu vou aplicar a propriedade 4, tá? Então, ó, tudo isso aqui vai valer 0. Aí eu vou só copiar a outra expressão, o resto da expressão. Ó, se a gente olhar até aqui, ó, a propriedade 5, ó, uma OR com 0 vai ser toda a, tipo, x ou 0 vai ser x, tá? Então, a gente pode aplicar isso em toda essa expressão, né? A gente não precisa mais escrever esse 0, tá? Porque ele vai cair fora, a gente vai ter só o resto da expressão aqui, tá? Bom, mas eu não vou escrever isso, tá? Mas, ó, a gente já tá aplicando essa propriedade. Mas se vocês olharem aqui, ó, a gente tem, ó, b end b, tá? Que se vocês olharem aqui, a gente tem a propriedade 3, ó, x end x é x ele mesmo, tá? Então, eu posso aplicar isso aqui, que eu vou escrever aqui, que é a propriedade 3, ó. Então, meu z vai ser igual a negado end b, mais b end a, mais b, tá? Beleza. Chegamos aqui. E agora? Que propriedade a gente vai aplicar? Bom, a gente pode aplicar algumas ainda aqui. Vocês podem ver que a gente tem b em todas, né? Deixa eu pegar o preto agora. Ó, a gente tem b aqui, b aqui, b aqui. Então, a gente pode aplicar ali a propriedade 13a e colocar o b em evidência. Então, ó, vai ser a negado mais a. E aqui, ó, eu também vou estar aplicando lá a propriedade 2, né? Que x vezes 1 vai ser x. Então, aqui no caso, eu poderia, né, dizer que o b está multiplicando 1, tá? Então, aqui eu vou colocar 1, tá? E agora? Bom, eu poderia, né, fazer de duas formas. Ó, aqui eu tenho a negado mais a, que é a propriedade 8, né? Então, eu sei que se eu tiver a variável mais ela negada, vai ser 1, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui valendo 1, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui valendo 1. Ou eu também posso utilizar a propriedade 6, ó. Qualquer coisa, se tiver um OR com 1, vai valer 1. Então, eu também posso aplicar a propriedade 6 e ver que tudo isso aqui vale 1, tá? Tanto faz. Por exemplo, vamos aplicar a propriedade 6, tá? Então, eu vou aplicar a propriedade 6, tá? Em tudo isso aqui. Tá? Então, o nosso Z vai ser B, um end com 1. E agora, né, eu posso aplicar aqui, ó, a propriedade 2, tá? Que se eu tiver uma variável com end com 1, vai ser a própria variável, tá? Então, ó, aplicando aqui a propriedade 2, tá? Nessa parte aqui, né, o meu z vai ser só a variável, que vai ser o b, certo? Então, ó, vocês viram, né, que de toda essa expressão lá que a gente tinha, né, que a gente ia precisar, ó, quantas portas lógicas pensem pra gente montar esse circuito, tá? Bom, uma porta AND, tá? Aí, uma hora aqui, outra hora aqui. E mais uma porta NOT aqui. Então, a gente vai precisar de 4 portas lógicas para montar o circuito.
Daí a gente faz a simplificação e na verdade a gente não vai precisar de nenhuma porta lógica, né? Porque na verdade todo esse circuito aqui, a saída dele vai ser sempre B, tá? Então quando B for 1, a saída do nosso circuito vai ser 1, quando B for 0, a saída do nosso circuito for 0, tá? Então além da gente economizar portas lógicas, pensem que se eu pedisse para vocês montar a tabela verdade desse circuito, vocês iam ter que fazer várias expressões para chegar no resultado final e ver que, né, vai ser sempre B. Então assim, vocês simplificando o circuito antes, vocês vão poupar trabalhos depois, tanto economia de portas lógicas para construir o circuito, quanto de cálculo até de ficar montando tabela verdade com vários termos, tá? Então a gente sempre vai agora procurar simplificar as expressões antes da gente montar os circuitos e também antes da gente resolver, né, os exercícios, certo? Mas uma maneira que vocês podem fazer para provar, professora, eu não tenho certeza se as simplificações que eu fiz estão corretas, o que eu faço? Bom, vocês podem montar na simulação esse circuito e esse e comparar, né, e testando para todas as possibilidades e ver se vai dar sempre certo. Ou também, né, vocês poderiam montar, né, a tabela verdade de todo esse circuito e comparar e ver se realmente, né, Z vai ser sempre igual a B, tá? Vou deixar alguns exercícios para vocês então. Lembrem, né, isso é um pouquinho chatinho, mas façam uma lista, tá? Fiquem sempre com esses teoremas ao lado de vocês, né, e quando vocês forem simplificar as expressões, então vocês fiquem olhando, tá? Até vocês irem se acostumando e já lembrarem, né, as expressões, certo?